Olá, quando é que um acidente vira crime? Sabe, a linha que separa o azar da culpa pode ser muito, mas muito tênue. E para conseguir traçar essa fronteira, o direito penal teve que criar umas ferramentas bem sofisticadas. Vamos entender direitinho como elas funcionam. Para a gente entender o tamanho do desafio, vamos começar com um quebra-cabeça clássico do direito. Imagina só a cena. A atira em B. B não morre na hora, mas a caminho do hospital, a ambulância que o leva sofre um acidente grave. E aí sim, B morre. A pergunta que deixa os juristas pensando há décadas é: o atirador, lá do começo da história, é culpado pelo homicídio? Intuitivamente, alguma coisa parece estranha em culpar o atirador pela morte no acidente, não é? Mas, por outro lado, se ele não tivesse atirado, a vítima nunca estaria naquela ambulância, pois é. Esse paradoxo mostra um problema central. Como é que o direito decide quem é de facto o responsável por um resultado? Para a gente resolver isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver a definição básica de crime. Depois, vamos explorar um problema antigo chamado problema da causa infinita. Aí a gente apresenta a solução moderna, que é uma teoria baseada em risco, aplica ela em uns casos bem interessantes e, no final, entende como o direito decide quem leva a culpa. Para começar, a gente precisa entender a estrutura básica que define o que é um crime. No Brasil, a maior parte dos estudiosos do direito adota um modelo bem claro, conhecido como a teoria tripartite do crime. Pensa nessa teoria como se fosse um checklist com 3 itens, ou 3 filtros. Para uma atitude ser considerada crime, ela tem que passar por todos eles. Primeiro, é um fato típico, ou seja, a ação se encaixa na descrição que está na lei. Segundo, é ilícito. E terceiro, o autor é culpável. Se a resposta for não em qualquer uma dessas etapas, não tem crime. Simples assim. O ponto que realmente importa para a nossa discussão de hoje está logo no primeiro pilar, o fato típico. Ele tem 4 partes: a conduta, o resultado, a tipicidade e o nexo causal. É exatamente aí, nesse último ponto, na conexão entre a ação e o resultado, que o problema todo aparece. Afinal, como provar que uma ação realmente causou um resultado de um jeito que seja justo? Antigamente, o direito penal teve uma dor de cabeça enorme com essa ideia de nexo causal. Era um problema de lógica que podia levar a umas conclusões bem absurdas. Uma das primeiras ideias foi a tal da conditio sine qua non. A lógica era até simples. Se a gente tirar mentalmente uma ação da história e o resultado desaparecer, pronto, essa ação é uma causa. Parece fazer sentido, não é? O problema é que essa lógica é ampla demais. E é aqui que a coisa fica meio sem noção. Pensa bem, se A atira em B, a ação de A é a causa, óbvio. Mas por essa lógica, quem vendeu a arma também é a causa? E quem fabricou a arma? E o mineiro que tirou o ferro da terra? Isso vira uma bola de neve, uma regressão ao infinito, que é impraticável e totalmente injusta. O direito precisava de um filtro melhor. E a solução para esse problemão veio lá da Alemanha, com uma teoria muito mais refinada e inteligente, desenvolvida por juristas como Klaus Roxin, a teoria da imputação objetiva. O jurista Luiz Greco resume a ideia de um jeito perfeito. A teoria basicamente muda o foco. A pergunta não é mais só quem causou, mas sim quem foi que criou um risco que a lei não permite, e foi esse risco específico que acabou acontecendo no resultado. Na prática, é um teste com 3 perguntas. Primeira, a pessoa criou um risco que a lei proíbe. Segunda, o resultado final aconteceu exatamente por causa desse risco. E terceira, esse resultado é o tipo de dano que a lei estava tentando evitar. Se a resposta para qualquer uma dessas for não, a responsabilidade criminal já era. Ok, a teoria parece boa no papel. Mas vamos ver como ela funciona na prática, voltando para aqueles quebra-cabeças que a gente viu antes. Vamos voltar para o nosso primeiro caso, o do atirador. A vítima é baleada, mas morre no acidente de trânsito da ambulância. Usando a teoria da imputação objetiva, a pergunta-chave muda completamente. A gente não está mais preso naquela corrente infinita de causas. A pergunta agora é: qual foi o risco que o atirador criou e qual foi o risco que de fato matou a vítima? E aí a análise fica bem mais clara. O atirador criou o risco de morte por tiro de arma de fogo, certo? Mas o risco que de fato aconteceu foi o de morte por acidente de trânsito. São 2 riscos diferentes. Como o risco criado não foi o que gerou o resultado, a gente diz que o nexo causal foi quebrado. O atirador vai responder, claro, mas por tentativa de homicídio e não pelo homicídio consumado. Viu como o filtro funciona? Beleza, vamos para outro exemplo clássico para testar a teoria. Imagina só, um sobrinho, de olho na herança do tio rico, resolve dar para ele uma viagem para surfar numas praias super perigosas no Havaí.
O tio adora a ideia, vai e acaba morrendo afogado enquanto surfava. A intenção do sobrinho era péssima, não tem como negar, mas a ação dele de dar a viagem, isso pode ser considerado um homicídio? Será que só desejar que algo ruim aconteça já é o suficiente para ter responsabilidade criminal? Bom, a teoria dá uma resposta bem clara para isso. O sobrinho criou um risco que a lei proíbe? Não. Surfar, mesmo em lugar perigoso, é o que a gente chama de risco permitido. E mais, ele não tinha controle nenhum sobre o que ia acontecer. Foi o próprio tio que, por conta própria, decidiu assumir aquele risco. Por isso, a conduta do sobrinho é considerada atípica. Moralmente, a gente pode até discutir, mas para o direito criminal, não dá em nada. E para fechar os exemplos, um último cenário que mostra uma diferença bem sutil. Pensa num artista de circo, um lançador de facas super experiente. Ele faz o número dele há anos, é o trabalho dele. Mas um dia, por uma fatalidade, ele erra o arremesso e atinge fatalmente sua assistente. Ele assume um risco, com certeza. Mas que tipo de risco foi esse? Aqui, a lei faz uma separação bem fina entre o que a gente chama de dolo eventual e culpa consciente. No dolo eventual, a pessoa vê o risco e basicamente pensa: se acontecer, aconteceu. Ela não se importa, é indiferente. Já na culpa consciente, a pessoa também vê o risco, mas ela sinceramente acredita que, pela habilidade dela, nada vai acontecer. O lançador de facas muito provavelmente agiu com culpa consciente. Ele sabia do perigo, mas confiava na sua técnica para evitar o pior. Então, depois de passar por todos esses casos, fica a pergunta: por que essa teoria, que parece tão abstrata, é tão importante para o nosso sistema de justiça no dia a dia? No fundo, a imputação objetiva é um grande filtro de bom senso. Ela serve para garantir que o direito penal não saia punindo as pessoas por tragédias que aconteceram por acaso ou que são resultado de riscos que a gente aceita na sociedade. O foco passa a ser punir quem cria perigos que todo mundo concorda que são inaceitáveis, e não só quem teve o azar de estar envolvido num resultado ruim. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Todo santo dia a gente vive cercado de riscos. Dirigir um carro, praticar um esporte, tudo tem seu risco. A grande questão que essa teoria nos obriga a pensar é: qual é a linha que separa o simples fato de viver e aceitar os perigos da vida de uma atitude que impõe um perigo proibido para os outros? A resposta para isso define não só a culpa no mundo do crime, mas também a nossa responsabilidade ética uns com os outros.